Olá, pessoal. Dia chuvoso por aqui. Dei uma paradinha aqui para falar um pouco com vocês. Como prometido, eu disse que ia fazer um outro vídeo, né? Complementando aquele vídeo que eu fiz. O título é Eu Tive uma Visão. Vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem lá primeiro e entender o porquê estou gravando esse vídeo hoje, complementando aquele vídeo. Gente, eu quero dizer algo, sobre o que aconteceu com a minha filha. É um testemunho e eu disse a Deus que todas as vezes que eu tivesse a oportunidade, eu ia contar esse testemunho para a glória dele. Amém? Então, gente, foi assim, a minha filha era bebezinha, estava faltando 7 dias para ela completar 5 meses de vida. E ela começou a passar mal pela manhã, muito mal, muito mal. E eu esperei algumas horas e vi que ela não melhorou. Era diarreia, uma cor assim, bem diferente do que eu estava acostumada a ver, né, que ela estava fazendo ali, passando por aquela diarreia, né, vamos dizer assim. Cocô, né, fazia o cocô. E aí estava diferente do que eu estava acostumada, não tinha nada a ver com os dentes que estavam nascendo, e eu falei, tem alguma coisa de errado. E eu não esperei muito tempo, porque eu sou dessas. Eu fico preocupada quando é uma coisa que eu não consigo resolver, eu vou levar ao médico, né? Então ela era pequenininha, 7 diazinhos para completar 5 meses de vida, é um bebezinho muito novo. Então eu corri com ela para o hospital, e chegando lá, já ali na entrada do hospital, a menina que estava na recepção ia começar a fazer a minha ficha, né? Porque eu tinha um convênio naquela época dela. E aí ela começou a colocar lá na ficha e tal. E nisso o médico chegou. Parece que ele ia dar alta para alguém, ou alguma coisa estava acontecendo, e ele precisou de descer até a recepção. E nisso, quando ele viu eu com a minha filha, ele perguntou o que se passa. E aí eu comecei a dizer. Quando eu comecei a dizer o que estava acontecendo, ele falou assim, não precisa fazer a ficha. Sobe, e me deu o número da sala, sobe e que eu já estou indo atrás, eu vou examiná-la. Depois a senhora volta e dá entrada aqui no hospital. E eu falei, tá bem. Subi correndo e tal, e ele começou a examinar. E aí, um pouco antes, gente, porque é muito difícil ficar lembrando muitas coisas assim, né? Mas enquanto ele estava ali, naquele processo que o médico mandou eu subir, antes dele mandar subir, né? Chegou uma mulher com uma menina com o mesmo estado que a minha filha. E ali no hospital, ela estava tentando fazer sua ficha e a filha não aguentou. O bebê morreu ali mesmo. E depois eu vi saber que mais outras 2 crianças, ou seja, 3 crianças no total, morreram com a mesma situação da minha filha. Então pronto, voltando lá atrás, o médico mandou eu subi para o 3º andar, eu acho, e aí ele foi examiná-la. Começou a examiná-la, e aí fez alguns procedimentos ali no quarto mesmo, desocupou um quarto, né? E aí colocou ela e começou a examinar, e ele disse assim que o caso dela era bem grave. Precisava de um CTI, mas não estava sendo possível. Naquele momento estavam todos ocupados. E que o pessoal da recepção estava a ligar para os outros hospitais conveniados para ver se conseguia uma vaga para ela, mas estavam todos cheios. Estava, gente, lembrando aqui que naquela época estava se passando um período em que... Tá chovendo muito grosso, gente. Vou tentar falar um pouco mais alto. Estava passando um episódio de muita meningite. Estava tendo muitos casos de meningite. Então, os hospitais estavam lotados com as crianças com esses sintomas, né? Então, não estava conseguindo achar um meio de conseguir interná-la no hospital assim. E, inclusive, o hospital que eu estava também não tinha vaga. E aí ela ficou naquele quarto e os médicos tentavam fazer os procedimentos ali. Neste período ele disse para mim, olha, como está se passando um período de meningite, eu vou tirar um líquido aqui nela, vou fazer um procedimento que é meio doloroso, as mães não conseguem ver, então gostaria que a senhora ficasse lá fora. E aí ela ficou lá, aí eu fiquei lá fora
E ele começou a fazer, fez o procedimento, e aí depois colocou soro, achou uma veiazinha na cabecinha dela, colocou ali, colocou ela nos aparelhozinhos e tal, que dava para ser feito ali no quarto, os procedimentos. E aí pronto, e eu fui sair. Nesse período, e aí foram passando o tempo, né? Isso já estava ficando bem tarde. E ele falou comigo, às 18 horas de hoje, vai sair o resultado se é meningite ou não. Aí nisso, já estava quase dando as 18 horas, o meu pai chegou. Naquela época, gente, não tinha WhatsApp, não tinha nada de internet, telefone, celular, não existia. E lembrando que se passaram 30 anos, né? Então, há 30 anos atrás, as coisas eram bem difíceis. Então, não tinha telefone, não tinha como comunicar com as pessoas. Na minha rua onde eu morava, tinha uma mulher que tinha um telefone fixo. E era muito caro, então só ela que conectava com as outras pessoas, né? Então, eu consegui ligar para essa mulher, pedir para avisar meu pai que eu estava no hospital, meus pais, e aí meu pai resolveu aparecer por lá. Meu pai ficou assim, olha, minha filha, vou esperar então o resultado até às 18 horas para ver o que se passa com ela e eu levar a notícia para a família. Meu pai ficou. E aí nisso, quando chegou, o médico disse assim para mim, olha, não é meningite. O resultado a gente vai ter que saber o que está acontecendo, né? Estamos ainda nos procedimentos, mas aí lembrando, mãe, que não temos CTI aqui. O caso dela é de CTI. Falei, tá bem. E aí nisso, quando ele deu os resultados, passou alguns minutos, a menina piorou, sabe? E aí ele falou, e aí nisso eu já estava no quarto, e ele me botou para fora de novo no quarto, falou, olha mãe, vai lá para fora, porque as mães geralmente atrapalham a gente a mexer aqui na criança e tal. E ele falou comigo assim, porque o caso dela é muito grave, então agora nós fizemos o que nós conseguimos fazer. Porém, tem alguns sintomas que se acontecer, a senhora tem que correr e nos chamar. Falei, tá bem. Aí eu até então fiquei ali no quarto. E aí ele falou, se a mãozinha, a palminha da mão começar a roxear ou parar de respirar, a senhora corre e nos chama. Eu falei, tá bem. Aí nisso eu tava ali conversando com meu pai, bebezinho sempre fica a mãozinha assim, né? Comecei a abrir os dedinhos dela, ele falou, nossa, tadinha, tão pequenininha, passando por isso. Quando eu abro os dedinhos, a mãozinha tava roxa. E aí nisso eu saí na correria para chamar os médicos que estavam do lado ali. E aí veio um médico e o médico chamou outros e o quarto encheu de médicos, enfermeiros e pessoas ali. E aí ele me botou para fora novamente, disse, mãe, a senhora precisa ficar lá fora. Eu falei, tá bem. Lá sai eu e meu pai, ficamos no corredor. Quando eu vi que o caso estava ficando extremamente sério, que estava fugindo do controle dos médicos, eu falei assim, Deus, não tem outro jeito. Chamei meu pai, falei, pai, vamos orar por ela? O Senhor pode curá-la. E aí eu e meu pai dobramos o joelho no corredor do hospital, ali em frente à porta, e nós começamos a orar. E eu comecei a me culpar, porque, como mãe sabe como é, né, gente? Será que eu não cuidei dela direito? Por isso que ela ficou doente? O que se passa? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Né? E ficava assim pensando, será que ela vai morrer? Será que ela vai viver? Mas na minha mente falei, Deus, eu não quero que o Senhor leve ela agora. Tem misericórdia, Jesus. Eu quero que o Senhor cura minha filha. Eu preciso dela aqui e tal. Tô tão feliz de ter um casalzinho de filhos, né? Que eu já tinha um menino pequenininho. Ele tinha 1 ano e pouquinho nessa época, né? Era bem pertinho. E aí, mais ou menos 1 ano e 9 meses que ele estava nesse tempo. Então, eu falei com Deus e comecei a orar. Falei, pai, vamos orar porque Jesus pode curá-la. E a gente dobrou o joelho, a gente citou um versículo na época e aí a gente começou a orar. No que a gente terminou de orar, quando falamos amém, a nenenzinha chorou lá no quarto, a minha filha. E aí eu dei um empurrãozinho assim na porta de leve para abrir uma gretinha para ver o que se passava lá dentro. E aí o médico falou assim, mãe, fique aí, porque ela voltou a respirar. Ela tinha parado de respirar, ela voltou a respirar. Porém, o caso dela é muito grave. Precisa de um CTI. Aí ele falou comigo assim, a senhora tem fé em Deus? Falei, sim, muita fé. Ele falou, então pegue com o seu Deus, porque o caso dela é muito grave. Eu disse, tudo bem. E aí eu fiquei lá fora, mas meu pai, assim, em espírito de oração, né, orando em espírito, orando na mente. Gente, eu tô chegando perto, porque eu acho que o barulho tá muito grande. Não sei se tá saindo aí, a chuva tá muito, muito forte. Então, assim, a gente continuou a orar, continuou a buscar o Senhor e pronto. Aí ela, né, conseguiu fazer o procedimento e o médico falou assim, olha, o que nós podíamos fazer, nós fizemos. Mas agora está nas mãos de Deus, disse assim. E vamos continuar ligando para os hospitais, ver se a gente consegue o CTI para ela.
E pronto, se passaram muitas coisas, não dá para contar tudo aqui. E aí, nesse período, ele me disse, daqui um mês a senhora precisa fazer um exame de eletro para saber o que se passa, porque ela teve convulsão de febre nesse período ali, por isso que eu chamei os médicos, a mão roxeou, ela teve convulsão, eu não sabia nem o que era convulsão de febre, fiquei muito apavorada. Então, por esse procedimento, talvez ela pode não falar, não andar e ter os seus movimentos não a funcionar normalmente. Porque a criança que tem a convulsão nessa fase da vida, ela pode ficar com grandes sequelas. Eu disse, tá bem. E aí, pronto, ficaram sete dias ali. Depois, quando se passaram 7 dias, gente, estou encurtando muito, tá? Mesmo assim, o vídeo já tá grande. Então eu fiquei internada com ela 7 dias. Foi muito difícil para mim, porque eu tinha um menino bem pequenininho em casa. Minha mãe tinha que levar ele todos os dias lá de manhã para eu vê-lo, e ele ia embora chorando, eu chorava. Foi muito difícil, gente. Foi uma fase muito turbulenta da minha vida. E aí se passaram, né, o tempo de 7 dias. O médico me chamou lá na parte de baixo, na sala dele, me parabenizando, que eu estava muito calma. Falou assim, olha, eu quero dar os parabéns, que a senhora foi muito calma, e isso foi muito importante para nós. A senhora não perturbou a gente, e a gente conseguiu fazer o que dava, né? Mas o caso dela foi muito grave e tal. Eu disse, doutor, eu não sou calma, eu sou muito nervosa, muito preocupada com os filhos, sou aquela mãe, assim, protetora até o extremo. Mas eu estava em oração e Deus me deu tranquilidade. Falei, olha, a senhora tem muita fé em Deus. Falei, olha, eu vou falar para o senhor, quem curou minha filha foi Deus. Ele falou, realmente a ciência não consegue explicar o que aconteceu com ela. E aí foi que ele me deu a notícia de que mais 3 crianças internaram naquele hospital com o mesmo sintoma da minha filha, e todas 3 não resistiram, sem o CTI. Fizeram todos os procedimentos, mas não resistiram. E é apenas a minha filha que conseguiu. Então, sim, foi um milagre do Senhor Jesus na vida dela. Ela teve várias coisas e eu sei que Jesus curou. Passado um mês, aí depois de 7 dias, deram uma alta para ela, fui para casa. Passados 7 dias, fomos, eu e meu esposo, fazer o exame de eletro, né? E aí, enquanto fazia o procedimento ali, não sei se vocês já viram, né? Fica ali escrevendo rabisquinhos assim, né? Naquela maquininha ali. Eu fiquei orando, Jesus, faça a cura por completo. Eu vou dar um testemunho em todos os lugares que eu tiver a oportunidade de testemunhar sobre esse milagre, eu vou fazer. Por que eu tô falando isso, gente? Eu não tinha coragem de falar. Eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida. Eu não contava testemunho, eu não subia em cima do altar na igreja para falar nada. Com o microfone ficava assim, ó. Eu morria de vergonha. Então eu falei, esse vai ser um voto que eu fiz com o Senhor. Se o Senhor curar minha filha, eu vou dar um testemunho na igreja e em todos os lugares que eu tiver a oportunidade. Então pronto, terminando o exame, pronto, voltei para casa, aguardar mais um mês para marcar o retorno, para o médico ver e avaliar. Quando o médico olhou, falou, mãe, a sua filha não tem nada, ela não vai ficar com sequelas nenhuma, pelo contrário, ela vai ser uma menina extremamente inteligente. Lembrando que ela já estava com alguns meses a mais, 7, 8 meses, não me lembro direito, que foram passando, né, os dias ali, até chegar essa data, para levar os resultados. E ele falou comigo, eu vou falar para a senhora uma coisa, essa menina vai ser muito inteligente, ela vai falar e andar antes de 1 ano, porque eu tô vendo os reflexos dela que ela tá muito bem de saúde, o peso, tá muito espertinha, ela brincava assim com ele. Gente, e foi muito maravilhoso. Eu sei que dali mesmo, eu já saí dando testemunho dela para uma mulher que estava lá fora com uma criança, e a mulher já começou a chorar, feliz da vida, e eu falei para ela, ora que Jesus pode curar seu filho, e comecei a contar esse testemunho em todos os lugares que eu passava, inclusive aqui hoje, vou deixar isso aqui bem registrado, né, para todo mundo que quiser ouvir. E fiquei muito feliz e vim dentro do ônibus chorando com ela, agradecendo ao Senhor. Falei, Deus, obrigado pelo milagre. Pode até ser que hoje em dia, nessa data 2025, estamos no mês de novembro, né? Estamos no mês de novembro de 2025. Pode ser que hoje tenha cura pelo caso que aconteceu com ela, mas naquela época não existia. Foram 4 crianças, 3 morreram, somente ela foi curada. Então, sim, foi um milagre, né?
Não estou entrando no mérito de quem merece ou não merece ser curado. Estou falando de um testemunho que eu estou dando pelas orações que nós fizemos, toda a família orando, e Jesus curou minha filha. E foi assim, gente, que aconteceu. Com 10 meses, ela começou a falar bastante palavrinhas. Aos 7 meses, ela já começava a falar mamãe, papai, essas coisinhas assim, pequenininhas. Aos 10 meses, ela já estava falando bastante. Aos 11 meses, ela já estava andando, gente. Mas andando sem segurar em nada. Coisa mais linda. E ela é uma menina linda, sempre foi muito linda, muito inteligente. E até hoje é uma pessoa maravilhosa, muito inteligente. E eu fico muito grata ao Senhor. Então eu gostaria de deixar isso aqui registrado para todas as pessoas. Eu gostaria que vocês compartilhassem com as pessoas esse vídeo para quem você acha que deveria ouvir. Porque muitas vezes as pessoas têm perdido a fé em Jesus. Porque ora, e às vezes as coisas não acontecem. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse é um versículo bíblico que também vou deixar aqui abaixo na descrição. Não desista de orar por cura. Jesus pode curar o seu filho, pode curar a sua família. E mesmo se ele não curar, ele continua sendo Deus. Gente, estou muito feliz em poder estar compartilhando um pouquinho aqui com vocês. Gostaria que vocês assistissem outro vídeo lá, que eu estou contando por que isso aconteceu. Não foi à toa. Eu tive uma visão, então eu contei lá. Gostaria que vocês assistissem o vídeo que eu vou deixar aqui abaixo na descrição antes de assistir esse vídeo aqui. Deus abençoe vocês e tchau!